Quem é o diabo e quem é Satanás? Seriam o mesmo ser? Vamos tentar provar que são dois seres distintos. Comecemos pelo diabo. Para Crestos ele seria o Deus que os judeus adoravam. Diz no Evangelho de João: Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai, que é Deus. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. João 8. 40-45. Crestos diz que o pai e o Deus dos judeus é o diabo. Devemos acreditar nisso ou não? Crestos por acaso mentiu? O diabo como o príncipe deste mundo. O diabo é o príncipe deste mundo. É bom notar que príncipe é um título de um filho de rei. Então o diabo era o filho do rei. Quem era o rei? Nesta Bíblia temos Jeová, dizendo de si mesmo que é o rei deste mundo. Deus, Jeová, é o rei de toda a terra. Deus, Jeová, reina sobre as nações. Salmos 47.7-8. Porque o reino é de Jeová, e ele reina entre as nações. Salmo 22.28. Se Jeová é o rei sobre a terra, então o diabo, sendo príncipe deste mundo, então o diabo só pode ser filho de Jeová, a quem estabeleceu como príncipe deste mundo. Na suposta passagem da tentação de Jesus no deserto é dita uma grande verdade que confirma a afirmação que o reino deste mundo foi dado ao diabo. Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Agora vem a pergunta: quem deu os reinos deste mundo ao diabo? Só pode ter sido do rei, seu pai, ou seja, o diabo recebe o governo de seu pai, Jeová. Vamos ler o que os gnósticos discípulos de Valentim falam sobre o diabo e o demiurgo Jeová. Eles ensinam que seres espirituais maus vieram do sofrimento. Essa é a origem do diabo, a quem eles também chamam de governante do mundo, e de demônios, anjos e qualquer coisa espiritual que seja má. Mas eles dizem que o demiurgo Jeová é um filho com alma de sua mãe Sófia, enquanto o governante do mundo, diabo, é uma criatura do demiurgo. E o governante do mundo sabe o que está acima dele, pois ele é um espírito perverso, mas o demiurgo Jeová, sendo com alma, não sabe o que estava acima dele. Sua mãe Sofia habita no lugar acima dos céus, na região intermediária, o demiurgo no lugar celestial, sétimo céu, e o governante do mundo, diabo, em nosso mundo. Temos um trecho em Jó 2, da nossa Bíblia. E, vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Jeová, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor, Jeová. Então o Senhor, Jeová, disse a Satanás: donde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: de rodear a terra, e passear por ela. Na nossa Bíblia está escrito Satanás, porém na Septuaginta está diabo. Veja. Septuaginta: então o Senhor disse ao diabo: donde vieste? E o diabo respondeu ao Senhor, dizendo: vinde a rodear a terra, andando para cima e para baixo no mundo. Veja, aqui está escrito diabo. Então esta passagem deixa claro o que afirmamos até aqui, que o diabo é um dos filhos de Jeová que veio se apresentar a ele no seu trono no sétimo céu. Isso mesmo, o diabo estava passeando na terra onde era seu domínio, dado a ele pelo próprio Pai Jeová, por isso ele é o príncipe deste mundo. Crestos veio à terra para revelar Deus, o único Deus verdadeiro, aos homens e às potestades do mal, que não o conheciam. Mas ele veio também para travar uma batalha contra o diabo. É dito que o Filho de Deus, Crestos, se manifestou para aniquilar as obras do diabo. O diabo será lançado fora. Agora será expulso o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo está condenado, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem contra mim. A mesma ideia reaparece sob outra forma no seguinte texto: o mundo inteiro jaz no poder do maligno. Considerado o diabo, o maligno. Nós o conhecemos no Evangelho, onde encontramos
Crestos pedindo a seu pai para preservar do mal. Nós o conhecemos especialmente pelos textos: você venceu o maligno. Caim era do maligno, o maligno não pode tocá-lo. Sendo mau, conta mentiras. Desde o princípio o diabo não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio. Em relação a Crestos, o diabo é oponente a ser vencido, ele é o juiz, e o carcereiro que nos prende nesse mundo prisão. Esta batalha nos é atestada quando Crestos afirma que ele veio destruir as obras perversas do diabo. Além disso, isso é inevitável, pois Deus é bom e o diabo é mau. Crestos nos ensina quando chama de o príncipe deste mundo. O mundo é seu reino, dado a ele por seu pai, Jeová. Ele reina como príncipe deste mundo. A mesma ideia reaparece sob outra forma no seguinte texto: o mundo inteiro jaz no poder do maligno. Muitas vezes confundimos Satanás com o diabo, pois esta Bíblia tem essa finalidade. Basta lermos a tentação no deserto, que ora o tentador é o diabo e ora é Satanás. Cabe frisar que na reconstrução da Bíblia marcionita no Evangelho do Senhor não temos esta passagem da tentação no deserto. Para os marcionitas, Satanás é o próprio Jeová. Nesta Bíblia confirmam que os marcionitas acreditam que Jeová é Satanás. Veja 1 Crônicas 21. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. 2 Samuel 24, 1 e 2. E a ira do Jeová se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Notou que a Bíblia fala que quem incitou a Davi para numerar os judeus, ora foi Satanás, ora Jeová. Paulo fala que Satanás de Jeová pode se transfigurar em anjo de luz. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se transfigurar em anjo de luz. 2 Coríntios 11.14. Lembrando que a palavra transfigurar quer dizer. Significado de transfigurar é mudar a figura, a feição de, se transformar. Exemplo, o desastre de automóvel transfigurou-lhe o rosto. Transfigurações de Jeová. Vemos Jeová se transfigurando, ou seja, tomando a forma de um anjo, nos seguintes episódios. Na luta contra Jacó, diz ser este anjo o próprio Jeová, quando ele diz: lutaste contra Deus e prevalecestes, ou na destruição de Sodoma e Gomorra, aonde desceram do céu 3 anjos e um deles era o próprio Jeová. Penso que esse poder de se transfigurar só o tem Jeová, pois o diabo não é um ser que possa se transfigurar, pois ele é um espírito do mal. Jeová é como nós, um ser psíquico, ou seja, uma alma vivente, porém com maior poder que nós. Seria bom lembrar que Crestos usou o termo diabo e o termo Satanás em passagens diferentes. Diabo é o príncipe deste mundo, sua essência é do mal. Ele já está condenado e julgado, esperando a vinda de Crestos, aonde serão destruídos ele e seus anjos. Satanás é considerado inimigo de Deus, mas aí vem a pergunta: inimigo de qual Deus? Sendo Satanás então o próprio Jeová, como explicar isso? Então Satanás não é inimigo de Jeová, pois os mesmos seriam o mesmo ser. Sendo assim, então Satanás é inimigo do Deus verdadeiro Pai, diz o Crestos. Mesmo Satanás sendo inimigo de Crestos, ele não o inclui como já julgado e condenado. Ele considera já julgado e condenado o diabo e não Satanás. Cabe lembrar que na passagem da tentação do deserto, não tem na reconstrução da Bíblia marcionita. Sendo assim, a consideramos um acréscimo católico. Vemos neste episódio a mescla da palavra Satanás e diabo, dando a entender que os dois são a mesma pessoa tentando a Jesus no deserto. Vemos nesta passagem a tentativa da patrística de não separar o diabo de Satanás, ou seja, do príncipe deste mundo com o rei deste mundo. É conveniente para a patrística que eles sejam a mesma pessoa. A patrística colocou Satanás e o diabo como sendo a mesma pessoa, fazendo com que nunca paremos para pensar na hipótese que Satanás vir a ser Jeová, não imputando a Jeová todo o mal do Velho Testamento e colocando como autor dos males o diabo. No Velho Testamento o diabo é um ator coadjuvante e o principal é Jeová. No Velho Testamento se torna dispensável a presença e as ações do diabo. Jeová é o protagonista de todas as ações no Velho Testamento, porém no Novo Testamento do jeito que está nesta Bíblia, as atrocidades do Velho Testamento foram transportados para o diabo.
Sabemos que não temos a palavra Jeová no Novo Testamento, mas sim Deus, porém do jeito que está nesta Bíblia, nos leva a acreditar que Jeová seja o pai de Crestos. Porém esta farsa pode ser desmontada, a partir do momento que começamos a pensar e nos questionar, se Jeová Deus matou seu filho na cruz que era inocente, por que ele não destruiu o diabo? Os religiosos não conseguem responder esta pergunta, porém a resposta é simples: o diabo é filho de Jeová, por isso se preserva a vida dele, ao passo que Crestos não é filho de Jeová, mas sim filho de um Deus estranho, que tantos homens, poderes, potestades e arcontes não conheciam, que eles resolveram matar por inveja da sua mensagem e de seus feitos aqui na terra.